Fala pessoal, tudo bem? O tema de hoje é o princípio da irretroatividade da lei penal. É um princípio tão importante para o direito penal brasileiro que ele é previsto tanto pela Constituição, lá no artigo 5º, inciso 40, está portanto inserido no rol de direitos fundamentais, quanto pelo Código Penal também. E a ideia que esse princípio traz é a de que a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o acusado. Vejam o seguinte, é um princípio tão importante, tão relevante, que por estar no rol de direitos fundamentais, não pode ser suprimido por meio do poder constituinte reformador. Não pode uma emenda constitucional vir e retirar o princípio da irretroatividade da lei penal. Ele está garantido com esse status de cláusula pétrea. E quando a lei penal ela é mais favorável? Quando que ela pode ter a sua aplicação retroativa? Em duas hipóteses. Na abolício criminis, aquela nova lei que descriminaliza determinado comportamento, uma nova lei que deixa de considerar determinado fato como criminoso. Como exemplo aqui a gente pode citar o crime de adultério, que era previsto pelo artigo 240 e foi revogado pela lei penal, deixou de ser crime, deixou de ser um fato relevante para o direito penal, é relevante para outros ramos do direito, não mais para o direito penal. E a lei penal também vai ser retroativa quando ela trouxer algum benefício para o indivíduo, a chamada novatio legis in melius. Ela não descriminaliza o comportamento, ele continua tendo o rótulo de crime ou de contravenção penal, mas a lei penal passa a tratar aquele comportamento de maneira mais branda, traz algum benefício, por exemplo, uma redução de pena, uma possibilidade de regime de cumprimento de pena mais benéfico, etc. Qualquer benefício, qualquer situação que minimize a gravidade da conduta deve ser aplicada retroativamente. Então nós temos uma regra, portanto, da irretroatividade da lei penal e somente poderá ter aplicação retroativa quando em benefício do acusado, seja descriminalizando, seja trazendo algum benefício para esse indivíduo. Para finalizar esse pequeno vídeo, essa pequena explicação do princípio da irretroatividade, eu gostaria de levantar aqui, relembrar um ponto importante para debate em relação ao artigo 28 da Lei de Drogas. Quando a Lei de Drogas em 2006 foi editada, a Lei 11.343 de 2006, que veio em substituição à lei anterior, o artigo 28, que trata do porte de drogas para consumo pessoal, trouxe muito debate na doutrina a respeito de uma possível descriminalização do comportamento. Não é a ideia que prevaleceu, não foi a corrente que ganhou mais adeptos. Hoje em dia, a gente pode considerar que, de uma forma majoritária, se entende que, em relação ao porte de drogas para consumo pessoal, houve uma despenalização apenas. Por quê? A lei anterior de drogas, a 6368 de 76, trazia previsão de pena privativa de liberdade em face da conduta. E o atual artigo 28, ele prevê diretamente no seu preceito secundário penas de caráter alternativo. A ideia no artigo 28 foge totalmente à regra das penas alternativas, que normalmente vem em substituição à pena de prisão. No 28 não, essa pena já é prevista diretamente. Então, só para a gente não confundir, quando eu falo de porte de drogas para consumo pessoal, não dá para se falar em descriminalização. Não houve, portanto, um abolício crimes, mas houve um tratamento mais brando por parte do legislador, que tornou muito mais simples a punição em relação ao que previa a lei anterior de drogas.